digno de todo louvor. A Ele toda honra e glória agora vai. Quero sempre exaltar o leão da tribo de Judá, e assim no meu coração poder te adorar. Amar sempre o meu Salvador, que por mim sangue derramou naquela cruz do Calvário que Ele provou. Alô, Ilza, Antônio Neto, Francisco Antum, faça um excepcional dia, tamo junto. Hoje, dia 1º de junho de 2024. Só em Jesus irá encontrar. Já foi meio ano, hein? Meio ano já foi. Convide pessoas para estar conosco aí nessa live poderosa e preciosa do Cineia. Faça um excepcional dia. Gleice, Edmilson, Marcos Oliveira, Sandro, aleluia. Tamo junto. Agora vai. Quero sempre exaltar o leão da tribo de Judá, e assim no meu coração poder te adorar. Ângela, Ilza, Marisa, faça um excepcional dia. Maridalva, olha aí, ó, Jorge, Elisa, alô, bom dia. Maior prova que essa não há, você pode até procurar, e com certeza só em Jesus irá encontrar. Amar sempre o meu Salvador, que por mim sangue derramou naquela cruz do Calvário. Alô, Sofia, José, Cleidinaldo, Selma, bom dia, bom dia, bom dia. Rodrigo, Cícero. Pode até procurar, e com certeza só em Jesus irá encontrar. E com certeza prova de amor igual essa não há. E com certeza só em Jesus irá encontrar. Maravilha! Alô, faça um excepcional dia. Hoje, dia 1º de junho de 2024. Maravilha, estamos aqui. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que liberta, uma palavra para o seu coração. Você sabe, nós temos dito aqui que verdadeiramente existe uma diferença entre logos e rema. E a minha oração é que você tenha a revelação no pleno conhecimento do Senhor e que nesse dia, nesta manhã, do dia 1º de junho, você receba um rema da parte de Deus que possa te impulsionar, catapultar para o outro lado da margem do rio. Tá bom? O que é rema, Edinaldo? Rema é uma palavra revelada, específica para o momento. Por isso que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Tá? E o Logos é a palavra escrita. Eu quero dizer algo para você, para que você possa guardar isso no seu coração, em nome de Jesus. Por exemplo, havia profecias. Isaías tinha profetizado que de uma virgem nasceria o Salvador do mundo. 740 anos antes de Cristo. Veja só, profeta messiânico, o profeta Isaías, havia profetizado que de uma virgem viria o Salvador, não é? Então essa palavra
todos tinham o conhecimento ali em Israel, em torno, né? O povo sabia que havia uma promessa. Mas no dia que o anjo chegou para Maria e falou: você é esta agraciada, você é a bendita entre as mulheres, essa palavra que era logos se tornou rema. Entendeu aí? Então, de repente, você já leu tantas vezes, né, a Bíblia, alguns textos e tudo mais. E para você, beleza, é a palavra de Deus, ok. Mas de repente hoje, em compartilhando a palavra que Deus colocou no meu coração, possa ser para você um rema, uma palavra específica, revelada para um momento e que fará você, na verdade, ser lançado para um outro nível. É nisso que nós cremos, é isso que pregamos, não é? O Paulo fala, né? Eu criei, por isso falei, nós também cremos. Por isso aqui também falamos. Obrigado você que está curtindo aí, né? Compartilhando, que realmente você possa ser ricamente abençoado mais e mais por semear na minha vida, não é? Carinho, bênção, aleluia. Nós louvamos a Deus. O texto que eu quero ler com você nesta oportunidade está em segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23 e o versículo 15. Livro do profeta Samuel, capítulo 23, segundo livro do profeta Samuel, é 2 Samuel, capítulo 23 e versículo 15. Ok? Deus tem falado comigo nesses dias, ministrado no meu coração. Eu tenho colocado em minhas postagens, né? Pelo rei, pelo reino, por mais Brasil. Por que por mais Brasil? Porque eu sou um cidadão nato brasileiro, entende? E agora nós vamos falar aqui o porquê disso, por que pelo rei, né? Por que pelo rei? É sobre isso que eu quero falar, tá bom? Então, por que pelo rei, pelo reino e por mais Brasil, tá? Nós estamos em um ano de definições, de decisão, né? No contexto aí brasileiro, tantas coisas a serem, na verdade, decididas, definidas, e você precisa, na verdade, ter uma clara revelação do que fazer. Quais são, na verdade, os seus valores que norteiam a sua vida? Quais os princípios que norteiam a sua vida? E isso é muito importante, porque nós precisamos, na verdade, nos posicionar. Nós não somos agentes secretos, por assim dizer. Então, pelo rei, pelo reino, por mais Brasil. Se você é um desses pelo rei, eu vou ler aqui esse texto e aí você se posicione como tal. Observe o que está escrito, acompanhe comigo. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 15 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram
com perigo de sua vida, de maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esta manhã do dia 1º de junho de 2024. Eu quero te louvar por estas pessoas que estão comigo aqui nesta live, pessoas que estarão assistindo posteriormente em nosso canal no YouTube. Quero dizer que todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que eles tenham revelação, sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor, que eles enxerguem o Espírito por trás da letra e possam compreender as direções, impressões no Espírito como rema nesse dia que se chama hoje. Eu oro na certeza que me ouve, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você crê assim, escreva aí. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convide pessoas para estar conosco. Então preste atenção em algo aqui. Davi, ele não ordenou. Ele não ordenou. Davi era rei. Ele não ordenou que os homens, o seu exército, fossem, buscar água junto ao poço de Belém. Não ordenou. Ele simplesmente suspirou, conforme lemos aqui no versículo 15. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Ele só suspirou. Você sabe que há pessoas, preste atenção no que vou lhe dizer, há pessoas que estão envolvidas em um projeto pelo rei. Estão por causa do rei. Fazem as coisas por causa do rei. Arriscam as suas próprias vidas por causa do rei. Entende? Por causa do rei. Você sabe que há muitos lugares espalhados aí pelo mundo que é proibido ter Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. Mas você sabe, há irmãos e irmãs que foram chamados e estão nesses lugares anunciando a boa notícia, pregando a boa nova, evangelizando. Por quê? Porque há um coração que arde. Entende? Por causa do rei, arriscam as suas próprias vidas. Esse tipo de gente, de pessoas, de irmãos, eles enxergaram o que Paulo escreve. O que Paulo escreve? Paulo diz: para mim, o morrer é lucro. Para mim, morrer é estar com Cristo. Então ele não está se importando porque este homem chamado Paulo, apóstolo, ele subiu ao terceiro céu e viu, contemplou coisas que ao homem natural não pode ser dito. Porque este apóstolo Paulo, ele mesmo diz que aquilo que, na verdade, o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, olhos nenhum viram, ouvidos não ouviram, nem desceu o coração de homem algum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse apóstolo Paulo, ele também diz que as coisas espirituais
elas são discernidas não naturalmente, mas espiritualmente. Então veja, olha aqui, Davi, sendo ele rei, líder, entende? Ele não ordenou, ele simplesmente disse: quem me dera, ele suspirou, quem me dera beber da água. Entende? Agora veja as atitudes ou a atitude daqueles que são pelo rei. Observe, versículo 16 de 2 Samuel, capítulo 23. O versículo diz: então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram e a levaram a Davi. Observe, preste atenção. Olá, Cris Maria, amém. Mateus, ok, vamos orar pelos seus filhos, sim. No final da live, tá? Se você quiser deixar o seu pedido de oração, nós podemos orar, sim. Pode deixar aí o seu pedido nos comentários, conforme a Cris Maria aí. Observe aqui, preste atenção. Davi, ele tinha outros homens de guerra que compunham os seus exércitos, não é, que enfileiraram ao exército de Davi, conhecido como os valentes de Davi, entende? Mas esses homens eram pelo reino, mas não era pelo rei, entendeu? Então há uma diferença de ser pelo rei e apenas pelo reino. Há aqueles que dizem assim, viu? Eu tenho compromisso com o reino, mas não tenho compromisso com o rei. E nós queremos aqui anunciar, pregar, defender a causa do rei, do reino e, como eu tenho dito, por mais Brasil, tá? Então observe, aqueles 3 valentes arriscaram a sua vida, romperam pela manhã no acampamento filisteu do inimigo, por causa de um suspiro do rei. Entendeu? Por causa de um suspiro do rei. Entendeu? Então, você sabe o que diz a palavra de Deus? Diz assim: agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Nós precisamos verdadeiramente ter a revelação do propósito eterno de Deus, o propósito eterno do Pai. E quando nós temos a revelação do propósito eterno do Pai, aí sim, nós somos pelo Rei e nós somos pelo reino. Pelo Rei e pelo reino. Você sabe, agora é tempo de pregar, evangelizar, entendeu? De anunciar a boa notícia. Eu não estou falando que isso não é importante. É sim, muito importante. Mas eu estou dizendo que este não é o propósito eterno do Abba. Por quê? Se um dia vai se findar, não é eterno. Não é eterno.
E o que é eterno? O que é eterno é aquilo que existia antes de tudo. Entendeu? Então eu quero dizer algo para você. Preste atenção. Nós precisamos perceber, ter a revelação do coração do rei. Qual é a direção do rei? O que o rei suspira? E observe, o texto diz assim: Davi não quis beber, porém derramou como libação ao Senhor. Você sabe, um líder digno, ele não pensa em si, e sim no conjunto. Ele não pensa apenas no seu bem-estar, e sim no bem comum de todos. Você sabe que essa palavra aqui, libação, significa, é uma palavra grega, hebraica, melhor dizendo, naká, que significa derramar, entornar, oferecer. Entendeu? Então, Davi, ele ofereceu, ele derramou como oferta aquela água que ele suspirou como libação, oferta ao Senhor. E ele disse: longe de mim, ó Senhor, versículo 17, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida? Você sabe que tem gente que não se importa com a sua vida, com o seu sangue. Esse não é um líder a quem nós devemos, entendeu? Inspirar. Não. Porque aquele que faz de você uma escada para subir, ele não pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus. Um homem que é servo, instrumento do Senhor. Porque um homem segundo o coração de Deus, um homem que é pelo rei, ele reconhece que, embora estando ele na cadeira, no poder, entendeu? Existe alguém que é sobre ele e sobre todos, que é o Senhor. E esse homem se submete ao Rei eterno, imortal, ao Abba. Então Davi, ele era rei em Israel e ele não ordenou. Ele simplesmente suspirou. Mas os valentes, pessoas, você sabe, tem gente que fala assim, tamo junto. Virou uma moda esse negócio, tamo junto, mas não estão. Como meu pai dizia, são aqueles que te dão um abraço de urso. São aqueles que, como tamanduá, lhe abraçam. Não tá junto nada. O cara quer, na verdade, se beneficiar daquilo que você tem a oferecer por sua influência, relacionamento ou qualquer coisa do tipo. Então preste atenção. Nós estamos em um ano de definição. Um ano de decisão. Um ano de
posicionamento, entendeu? E nós precisamos, na verdade, sondar a terra, não agir pela emoção, entendeu? Aqueles que estão com o coração para o rei, pelo rei, esses por conta da causa estão dispostos a entregar sua vida, a ir sim no acampamento filisteu do inimigo, arriscando a sua própria vida, por causa de uma causa, por causa do suspiro do rei. Agora, do outro lado, nós vemos aqui o posicionamento de um líder, entendeu? De um nobre, da realeza, de um homem segundo o coração de Deus. Olha só, ele diz no versículo 17, Davi, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Quer dizer, reconhecendo, na verdade, o risco, ele então entrega como oferta aquele que merece, que é digno de todas as coisas. Entendeu? Então, o texto vai dizer de maneira que Davi não quis. Não quis. Mas há pessoas que estão, na verdade, não é? Em qualquer projeto, por conta do seu benefício próprio. Preste atenção nisso. Então nós vamos ter em nosso meio, pelo menos, 3 tipos de pessoa. E eu quero aqui orar que você tenha a revelação. Há pessoas que estão pelo rei. Há outros que estão pelo reino. Mas há aqueles que estão envolvidos a seu bel prazer para o seu benefício próprio. Fuja desses, querido. Fuja desses. Tá bom? Quando nós falamos pelo rei, nós vemos um coração por conta da causa. Quando nós falamos pelo reino, nós sabemos princípios, valores, aquilo que defendemos, aquilo que cremos, aquilo que pregamos, aquilo que anunciamos, nós sabemos. E quando nós falamos por Mais Brasil, nós estamos dizendo o seguinte, que eu sou um cidadão brasileiro e como tal devo me posicionar. Por quê? Por conta da geração vindoura, os meus filhos, os filhos dos meus filhos e assim por diante. Cada um de nós precisamos nos posicionar. Cada um de nós precisamos ter a revelação. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você nesta manhã, que nós vimos aqui nesse texto. Há aqueles que estão pelo rei, mas há aqueles também que estão pelo reino, tá bom? E há aqueles que estão pela causa. Preste atenção nesses detalhes. Eu vejo aqui no versículo 18 algo interessante. O texto continua dizendo o seguinte: também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Ele tinha nome entre os 3 primeiros, entendeu? Entre os 3 primeiros. Era ele mais nobre. Olha só, era ele mais nobre do que os 30 e era o primeiro deles. Contudo,
aos primeiros 3, não chegou. Entendeu? Então escolha, na verdade, segundo Deus, homens comprometidos e compromissados segundo a causa, pelo rei, pelo reino, por mais Brasil. Pela causa. Entendeu? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Olha o texto. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabzeel, e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve um nome entre os primeiros 3 valentes. Entendeu? Era mais nobre do que os 30. Olha só, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam alguns homens aqui: Azael, irmão de Joabe, Elã, filho de Dodô, Samá, entende? E aí tem uma relação entre os 30 homens valentes de Davi, ok? Mas preste atenção, nós precisamos, na verdade, contar com aqueles que de fato estão conosco, que dizem assim: estamos juntos, mas de fato estão. De fato estão. Ok? De fato estão. Eu quero falar o nome desses 3 aqui. No versículo 8 do capítulo 23 diz: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Bassabete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Um homem no poder e na unção de Deus, com uma lança, feriu 800. Eu quero dizer para você e profetizar para você nesta manhã: não olhe para a quantidade apenas, mas olhe para a qualidade, porque a qualidade trará, sem dúvida nenhuma, quantidade. Me perdoe. A qualidade trará quantidade. Você foi levantado por cabeça de 1000. A exemplo de Josebe, Bassebete, entendeu? Com uma lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Oí. Entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando já havia retirado os filhos de Israel, esse Eleazar se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Você sabe o que é um camarada lutar com afinco? Que a sua mão se uniu à espada e ficou como que uma só peça? Este é Eleazar. Por isso, pelo rei e pelo reino. Entende? A palavra e a pessoa é uma só. Você sabe que a espada, na nova aliança, tipifica a palavra de Deus. Você não precisa buscar, entendeu? Reinventar a roda.
Basta só orar, pedindo revelação, que o Senhor lhe dê discernimento. Entendeu? Então veja, o pessoal voltou para Eleazar só para pegar os despojos. Olha que coisa tremenda. Depois dele, Samar, filho de Agê, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno, e o defendeu e o feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então preste atenção em algo que eu quero lhe dizer. Defenda como Samar o seu território, irmão, a sua casa, entendeu? Os teus filhos, o seu cônjuge, todos aqueles que estão debaixo do seu teto. Não permita infiltração inimiga, de maneira alguma. Há aqueles que dizem, não, mas é só uma roça de lentilha. É? Mas eu não vou trocar, entendeu? A minha bênção por um prato de lentilha, não. Eu vou defender, é meu, o Senhor me deu. Então preste atenção, tá? Eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer algo para você. Homens de Deus estão dispostos a lutar pela causa, não se vendem. Entendeu? Não trocam a bênção por um prato de lentilha, se é que você me entende. Ele se posiciona segundo Deus. Estão dispostos a defender a causa pelo rei, pelo reino. Entende? Então, observe, versículo 13 diz assim, também, 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão. Davi estava ali escondido, fugindo. E uma tropa de filisteus se acampava no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Entende? E aí então Davi suspirou. Quem me dera beber da água do poço de Belém. E esses 3 camaradas, os 3 valentes, Samar, Eleazar e Jabezão, esses 3 arriscaram o teu pelo, a tua própria vida, por causa do rei. Entendeu? Por causa do rei. Só queriam agradar o rei. Eu oro para que você tenha esse discernimento e queira agradar o rei. Tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus, eu quero orar pelos filhos da irmã ali, não é? E pedir que o Senhor os favoreça, que haja manifestação. Se você tem algum pedido de oração, você pode escrever aí agora. Nós vamos orar, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por esta palavra. Isso tem mexido com o meu coração nesses dias. E oro para que o Senhor me dê discernimento, sabedoria a cada dia, revelação, que eu possa me posicionar pelo rei, pelo reino, por mais Brasil nesses dias. Que eu tenha a coragem, intrepidez, ousadia desses homens que quiseram apenas agradar o rei. Eu oro para que o Senhor nesse tempo levante um exército tão poderoso que possam fazer a diferença nesse tempo. A Roselene está pedindo aqui recuperação da saúde,
de Maria Aparecida. Amém. Nós concordamos. Está ligado em nome de Jesus que o Senhor haja, manifeste a unção de cura, libertação, recuperação, em nome de Jesus. Eu oro para todos aqueles que estão aqui nessa live, que estarão vendo. Oro pelos seguidores, por aqueles que estão inscritos em nosso canal. Oro pelo Brasil, é isso aí. Oração pelo Brasil que tanto necessita, é isso aí. Roselaine, é isso aí. O Brasil verdadeiramente é a nossa pátria e necessita que oremos. É verdade. Oremos por nossa cidade, oremos pelo nosso estado. Deus tem falado comigo nesses 3 pontos. Pelo rei, pelo reino, por mais Brasil. Preste atenção nesse texto, naquilo que ora nós lemos. Há pessoas que falam que estão pelo rei, mas nem conhecem, não tem relacionamento, não tem direcionamento. Viram a casaca daqui para ali, ok? Não tem valores definidos, princípios estabelecidos. Preste atenção nisso, querido irmão. Preste atenção, tá bom? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Muito bem, que o Senhor te favoreça nesse dia de hoje, que você possa desfrutar da graça, do favor, da presença. Curta, comente, compartilhe. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, siga, tá bom? No Instagram, Facebook, YouTube, tá? Se inscreva em nosso canal lá no YouTube, Edinaldo dos Santos. Tem muitos estudos ali que farão a diferença na sua vida, tá bom? Instagram, TikTok, tamo aí. Siga, comente, compartilhe, em nome de Jesus. Somos um, preste atenção nisso. Pelo rei, pelo reino, por mais Brasil. Forte abraço, fique na paz. Até amanhã, querendo Deus. Tamo junto.